Muito bem, nós estamos gravando aqui mais um vídeo. Nós temos falado sobre os bastidores da Universal, tá? O que acontece por trás do altar? Inclusive, fazem mais ou menos 2 anos que eu tenho escrito um livro falando exatamente sobre isso. Sobre a minha entrada na Universal, o tempo que eu fiquei fazendo a obra e todas as heresias e mentiras e tudo que nós praticamos. Está sendo tudo escrito nesse livro. E o nome deste livro é exatamente isso, Por Trás do Altar. Legal? Nesses vídeos, nós estamos mostrando o que realmente acontece por trás do altar. É muita coisa para se falar. Nós vamos falar ainda sobre as reuniões de pastores, sobre metas de oferta, como que um pastor faz para crescer na instituição. Aos poucos, a cada vídeo, nós vamos falando um pouco daquilo que acontece dentro da instituição. Tá legal? Primeiro eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou o pastor Gilardo e estive na instituição Universal durante anos, pregando aquilo que você crê. Mas a partir do momento que a gente conheceu a plena verdade, os nossos olhos se abriram. E a gente está aqui para mostrar para você, não para gerar dúvidas, medos ou incerteza. Pelo contrário, para que você medite. Tudo que você tem assistido nos meus vídeos, nos vídeos do Bispo Alfredo Paulo, do Bispo Natan, do pastor Israel, é para você meditar, pensar e nos acompanhar em cima da Bíblia e tirar as suas próprias conclusões. Tá legal? Hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre algo que as pessoas têm mandado vários e-mails e mensagens pelo WhatsApp pedindo para a gente falar sobre idolatria. Então, esse vídeo nós vamos falar sobre idolatria. No começo, eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual a diferença hoje? Qual a diferença entre os católicos, os espíritas e os evangélicos? Porque o amigo católico, ele tem a sua imagem. E nós não podemos criticá-lo porque ele acredita naquela imagem, porque eles aprenderam dessa forma. Foi ensinado este evangelho para eles. E eles acreditam plenamente nos seus santos. Então, o católico tem a sua imagem, tem o seu santo. O espírita, os ubandistas, eles têm o seu guia. E nós não podemos criticá-lo, porque eles aprenderam a buscar a Deus dessa forma. Eles têm o seu guia. Agora, e os evangélicos? O católico tem o seu santo. Os espíritas, os ubandistas, o seu guia. E os evangélicos hoje, eles têm o templo, o mezuzá, a arca, o cajado, a espada. Então, se você for ver, não tem diferença nenhuma. A mesma idolatria que os católicos praticam, porque eles não sabem que é idolatria, por isso que eles praticam, a mesma idolatria que os espíritas e os ubandistas praticam, é a mesma idolatria que os evangélicos praticam. Só que tem uma diferença. Os evangélicos, eles leem a Bíblia. Eles acham que estão praticando a verdade. Agora, por que os evangélicos estão se tornando idólatras sem perceberem? Porque essa idolatria tem sido introduzida dissimuladamente sem eles perceberem. Por
isso que uma passagem, eu até preguei já em alguns vídeos, que eu coloquei aqui na internet, o apóstolo Paulo adverte o povo de Gálatas, dizendo o seguinte: eu me admiro que vocês estão passando do verdadeiro evangelho para outro evangelho, no qual não é outro, a não ser este que nós pregamos para você. E ele continua dizendo o seguinte: ainda que um anjo desça do céu e vos pregue evangelho que não é este, não acredite. Então, o problema é o ensinamento que estão levando as pessoas dentro da instituição evangélica. Sendo que nós não precisamos de arca ou de uma espada. Nós não precisamos de um cajado, nem de um mezuzá. E você pode ver que toda essa idolatria que está sendo colocado dentro da igreja, da instituição evangélica, tem uma finalidade só: arrecadar dinheiro. Porque tudo isso é feito em campanhas dentro da instituição. E tudo isso está sendo passado pelos seus líderes. E todas as vezes que eu coloco dentro da minha casa um mezuzá, eu tenho um amigo meu e ele tem 3 mezuzá dentro da sua casa, que é um símbolo judeu na época que eles tinham, e estão introduzindo isso dentro da casa dos evangélicos hoje. Só que cada a pessoa ela tem que dar na instituição uma oferta de R$1.000. Quer dizer, você vê que é tudo levado para o dinheiro. Vamos falar um pouco aqui da arca. Que os líderes da Universal, a cúpula da Universal, têm praticado isso plenamente dentro da instituição. Inclusive, eu assisti à inauguração do Templo de Salomão pela televisão, e na inauguração você também viu isso. Alguns bispos entrando dentro do templo com a arca. E fazendo como se fosse uma procissão, colocando toda a santidade naquilo. Sendo que isso ficou para trás. A verdade é que isto, quando a instituição, quando os líderes da Universal estão praticando isso, eles estão renegando a cruz. Eles estão renegando a morte e ressurreição de Cristo. Porque isso ficou para trás. Hoje nós vivemos o fruto da arca. Porque a arca teve o seu tempo, teve a sua época, e verdadeiramente Deus habitou dentro dela. É só nós acompanharmos a história da arca na época dos reis, na época de Davi. Deus habitou plenamente na arca, mas a arca deu seu fruto. E o fruto da arca é exatamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todas as vezes que nós colocamos a nossa fé na arca, esperando alcançar algum milagre, algum benefício, nós estamos negando Cristo. E estamos negando a nossa fé. E a Bíblia fala, no livro de Jeremias, no capítulo 3, eu poderia falar um montão de passagens de idolatria, mas esse vídeo está sendo direcionado diretamente aos evangélicos e principalmente ao povo da Universal, aos pastores, aos obreiros, membros. Então, eu vou ler simplesmente uma passagem que fala diretamente da arca, tá bom? No livro de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 15 e versículo 16, fala mais ou menos o seguinte. A minha esposa vai ler aqui para você. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência,
E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão e nem se fará outra. Está vendo aí? A Bíblia, ela é bem clara. A arca teve o seu valor, mas já passou. Nós vivemos outra época. Nós vivemos a época da igreja. E hoje nós vivemos a época mais poderosa de todos os tempos. Só que pessoas más intencionadas, pessoas sem direção nenhuma do Espírito Santo, pegam o povo de Cristo, a igreja de Cristo, e tem feito ela voltar para o Egito novamente. E eles falam, porque a Bíblia também diz que a arca, eles falam baseado em cima disso. Que a arca ficou, se eu não me engano, 3 meses ou 2 meses, alguma coisa assim, na casa de Obed-Edom. E eles prosperaram durante o tempo que a arca ficou na casa deles. Mas foi naquela época. E eu sei porque, na época, eu me lembro, se eu não me engano, no ano de 95, nós fizemos uma grande campanha da arca, da aliança, na Universal. E eu estava lá na igreja da Vila Santa Catarina na época. E eu cria nisso, porque eu praticava aquilo que nos ensinava. E eu me lembro que eu fiz uma arca enorme. E a gente fez uma grande procissão na rua, visitando as casas, os comércios. Mas a verdade é que quando nós praticamos isto, nós estamos negando a fé. Quer dizer, a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom e eles prosperaram. E é em cima disso que eles manipulam, enganam o povo da Universal. Você não precisa de mais, nós não precisamos de mais nada. Você não precisa de mezuzá para mudar a tua vida. Se você tem um mezuzá na sua casa, jogue fora. Pode jogar fora. Se você tem algum material de campanha na sua casa, porque tem pessoas que, quando estão passando algum problema, ela tem a espada da campanha. Ela corre, pega a espada, levanta a espada e ela fala com Deus. Quer dizer, sem ela perceber, ela está idolatrando aquilo também. Você não precisa de uma espada. Você não precisa ter na tua casa uma arca para que a bênção de Deus esteja dentro do teu lar. Sem você perceber, você está praticando algo que é abominável aos olhos de Deus. Porque ele compara a idolatria pior do que o pecado da feitiçaria. Então, você conhece a Bíblia, mas por causa dos falsos ensinamentos, parece que a pessoa fica cega e ela não consegue perceber o grave erro que ela está cometendo. Então, a Bíblia é bem clara aqui no livro de Jeremias, capítulo 3, no versículo 16. Eu vou só repetir essa parte. Fala assim: sucederá que, quando vos multiplicardes, eu vou pedir para minha esposa ler aqui. Lê melhor aí, filha. Vai lá. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor. Olha só. Nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e nem se fará outra. Tá vendo aí? Acabou-se. Acabou. Então você que tem uma arca, que dizem ser a arca da aliança, você pode jogar fora, porque você está negando a fé praticando isso. E outra, aquela imagem da arca entrando dentro do templo, gente, você não sabe a revolta que eu fiquei naquele dia. E o pior, porque
porque inauguraram o Templo de Salomão com artistas, pessoas que para eles eram importantes. E eu me lembro que a arca saiu da catedral do lado, e quando eles vinham, e todo mundo filmando aquilo, o povo da igreja na rua, os jovens tudo na rua. E pessoas que não tinham nada a ver com a instituição dentro do templo para a inauguração. Quer dizer, olha o respeito que a cúpula da igreja tem pelos membros da igreja. No dia da inauguração, eram políticos, a presidenta na época, a Dilma, um montão de pessoas que para eles eram importantes, porque faziam parte dos seus jogos sujos, né? E o povo, que com seus dízimos e ofertas deram condições para construir o templo do lado de fora. E aquela imagem dos bispos desfilando com a arca, que heresia, que mentira, que falsidade, que falso ensinamento levaram para o povo da igreja. E quando você passa em frente ao templo, tem uma livraria. E você só vê imagens. É a imagem do templo, que as pessoas levam para colocar em casa. É imagens da arca. O que não falta são arcas dentro da livraria do templo de Salomão. Então, esse vídeo eu queria falar sobre isso. Idolatria. Você que tem o mesmo usar uma arca, alguma espada, seja o que for, você não precisa disso. Jesus disse que tudo que nós pedíssemos ao Pai, em nome dele, ele nos daria. Tudo é possível àquele que crê. Tá legal? Você que gostou desse vídeo, dê o seu ok aí, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no meu canal. Se você quiser entrar em contato com a gente, eu vou deixar na descrição abaixo o meu telefone e também o endereço de e-mail para você entrar em contato com a gente e deixar sua mensagem. Tá legal, gente? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.